Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberam, nem quiseram vos escutar, quando sairdes, sacude a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a Palavra de Deus é o único livro que traz verdadeiramente a visão completa de toda a realidade. É tanto que é luz para os nossos passos. Sem ela, o ser humano nunca terá a visão completa de tudo. Da onde veio, porque está aqui, para onde vai, não terá o sentido de certas coisas que acontecem nesse mundo, não saberá lidar com certas coisas neste mundo. Por isso que Jesus sempre, quando envia seus apóstolos, ele envia com essa ordem: pregai o Evangelho, porque o mundo foi criado pela palavra de Deus, e sem a palavra de Deus esse mundo não terá ordem. Um ser humano não viverá em ordem se ele não ouvir a palavra de Deus, porque é palavra de Deus, porque nós somos feridos pelo pecado, e todos nós trazemos em nós aquilo que a igreja ensina, que é a concupiscência. Nós somos levados a fazer coisas más, nós somos inclinados para o mal, e se a gente não ouvir a palavra de Deus, a gente pode viver nessa terra simplesmente levado pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, por essa situação que temos em nós. Mas não só isso, a palavra de Deus também nunca nega que existe um mundo espiritual, que o demônio existe, e não só existe, que ele atua também neste mundo, causando danos de todo tipo. O catecismo chega a dizer que até de ordem física, mas sobretudo de ordem espiritual. É uma verdade. Por isso que Jesus sempre deu aos seus apóstolos essa ordem: vocês vão pelo mundo, vocês pregam o Evangelho, porque sem a palavra, como eu disse, não vai haver realmente ordem, mudança de vida, mas também vocês expulsem o demônio. A maior prova da existência do demônio não está nos livros. A maior prova da existência do demônio está na vida dos santos. Se alguém verdadeiramente quer provar que ele exista, não vale livro simplesmente. Comece a levar uma vida santa, que você vai ver que uma força se opõe a você, que você não tem explicação, de todos os tipos. É a maior prova que a igreja tem, são os próprios santos. Hoje celebramos esses mártires, fizeram o que Jesus mandou: prega o Evangelho, cura os doentes, e depois eles são martirizados. Uma força hostil se levanta contra os homens e as mulheres de Deus, que anunciam a verdade, e essa força a igreja sabe que é o demônio. Naquela oração do Pai Nosso, quando a gente reza os 7 pedidos do Pai Nosso, o último pedido: livrai-nos do mal. Esse mal a igreja ensina no catecismo, não é uma coisa abstrata. Ela diz que é uma pessoa, e diz que é o demônio Satanás. Quando a gente reza o Pai Nosso, nós estamos pedindo: Senhor, livrai-nos do mal, livrai-nos do demônio.
É uma oração de exorcismo, por isso que é uma oração tão eficaz e tão poderosa. O saudoso padre Rufus, ele mesmo conta que em muitos casos ele libertava as pessoas simplesmente com a oração do Pai Nosso, por causa desse pedido, sobretudo, livrai-nos do mal. Até isso Jesus quis deixar na oração para nós, porque Ele sabe que existe, e nós precisamos realmente ter a consciência dessa luta nessa terra. São Paulo chega a dizer na carta aos Efésios, que não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então a Bíblia é muito clara, que não é contra as pessoas, mas a gente acaba confundindo. São dois extremos que precisam ser evitados: ver o demônio em tudo e também não ver o demônio em nada. São dois extremos que têm que ser evitados. É preciso sobriedade, é preciso agir como a igreja age, saber que o ser humano por si só, ele pode ser causa de muito tormento para ele e para os outros, sem ter a ação do demônio, por ele mesmo, sozinho. Mas nós sabemos também, não podemos negar, que existe muito mal que é obra do demônio. Meus amados irmãos e irmãs, essa desordem no mundo inteiro, em grau, em escala tão grande, em destruição de vidas, de criança, em guerras, isso não é só questão humana, não. Há por trás também uma força do mal. Os demônios são puro espírito, então eles não podem atuar sem a colaboração humana. Ele atua por meio de alguém. Ele precisa que alguém colabore. Assim entrou o pecado no mundo. O demônio já estava, mas ele precisou da colaboração dos nossos primeiros pais para poder fazer um estrago na terra. E a maior ação do inimigo, não vão pensar que é essa ação que a gente vê em filme, pessoas possuídas, não é essa a maior ação do demônio. A maior ação do demônio, e a mais sutil e a mais destruidora, é aqui, na mente. O maior estrago que o demônio fez na terra não foi possuindo uma pessoa. O demônio não possuiu Eva. O demônio simplesmente mudou o pensamento de Eva. Enquanto Eva estava seguindo a palavra de Deus, vivendo a divina vontade, vivendo em comunhão com Deus, o demônio faz o papel dele, que é tentar. Todos nós somos tentados, mas ele simplesmente começou a mentir para Eva. Não é bem assim. Você pode comer, não vai acontecer isso. Ela começa a pôr dúvida. Então é preciso ficar atento, porque é aqui que ele faz o estrago, na nossa mente. Não é possuindo, é mudando a nossa mente. Ele pode pegar das pessoas religiosas, ele pode pegar os governantes, ele pode pegar qualquer pessoa nessa terra e mudar aqui. Eu não tenho dúvida que todas as pessoas que se levantam contra os 10 mandamentos de Deus, há por trás sempre uma obra do demônio. As pessoas que começam a vacilar, não querer mais no que a palavra ensina, algo está sendo sob um ataque. E é sutil, porque se mudar a mente, você muda o comportamento e você pode abrir porta para todas as desordens. Por isso que é preciso ficar muito firme na palavra de Deus, firme naquilo que a Santa Igreja ensina, porque aqui está a verdade. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e ela vos libertará. Porque a verdade é Jesus Cristo, e a verdade para nós católicos é justamente a palavra e aquilo que a Santa Igreja nos ensina. Ficar firme nisso e não vacilar. Se a gente permanecer aqui, o demônio não pega a gente, mas se a gente deixar, ele pega a gente. Ele vem muito sutil, e é preciso ficar muito atento. Uma coisa difícil é o discernimento para saber aonde verdadeiramente ele está atuando. Porque os sintomas de todas as coisas são iguais. O sintoma de um problema físico, o sintoma de um problema emocional e o sintoma de um problema espiritual são todos iguais. A causa não. Aí é onde existem muitos erros. Quando a gente está diante de uma pessoa, ela está falando às vezes do seu sintoma. Só que o sintoma não é a causa do problema. E se você não encontrar a causa, aquela pessoa não fica livre daquela situação. Se um problema é de ordem espiritual, se ela fizer um tratamento só emocional e físico, ela nunca vai ser curada. Ela precisa ser liberta. Ali só oração de libertação.
Por isso que quando a gente escuta as pessoas, o mais importante não é o sintoma, é a causa. Padre Pio dizia, o demônio pode colocar ansiedade numa pessoa. O demônio pode colocar medo numa pessoa. São sintomas também de doenças emocionais. Mas a causa é o demônio. A insônia, por exemplo, é um sintoma. Pode ser de ordem física. Se você comer uma panelada antes de dormir, não vai dormir mesmo. Mas se você estiver também cheio de problema, de preocupação, você também não vai dormir. Mas também você pode estar sob um ataque do demônio e também não dormir. Está entendendo? E se você encontrar a causa, você destrói os sintomas. Hoje a maioria dos tratamentos se trata sintomas. Esse é o problema, que as pessoas não são curadas. Quantas pessoas estão só aliviando o sintoma, nunca estão curadas, porque às vezes não encontrou a causa. E se não encontrar a causa profunda, a pessoa não ficará livre verdadeiramente desse sintoma do que ela está sentindo. Tristeza, tantas coisas, porque ela está sobre um mal e ela precisa ser liberta, como está na Bíblia. Os apóstolos libertavam as pessoas. Então precisamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos dê a sabedoria para encontrar. Para cada coisa tem que ter o tratamento certo. Se a causa é espiritual, meus amados irmãos, tem que ser libertação. Remédio nenhum, tratamento nenhum irá curar aquela pessoa. Pode afetar o mundo espiritual, depois pode afetar a questão emocional, que a pessoa também precisa de tratamento, dependendo do grau do ataque que cada pessoa está vivendo. Mas toda a nossa existência, ela está sob o poder de Deus. Toda a nossa existência, mas também toda a nossa existência está sob o ataque do demônio. Nossa inteligência, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso corpo, os nossos relacionamentos, tudo que envolve a gente, não vamos esquecer, pode estar sob ataque do mal, e nós temos que ter o discernimento e a sabedoria para atuar. E a palavra de Deus e a igreja são justamente a direção correta para a gente saiba atuar sobre todas as coisas. Jesus não ia mandar expulsar demônios se o demônio não existisse. Jesus não estava contando história. Ele está dizendo, existe o mal. E ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Aonde não há vida, aí não está Jesus Cristo. Aonde está Jesus tem vida e vida plena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.